O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que você vai estar assistindo ao Pode Crer, esse programa que tem um compromisso em trazer a você temas sobre a Bíblia, mas sem a religião, tá? E é possível, claro que é possível, porque a Bíblia sempre foi feita para ser utilizada para a sua própria vida e para a sua existência. Ela nunca foi conectada a uma religião. A religião que se conectou à Bíblia. É diferente. E comigo aqui está meu amigo Jairo Dantas mais uma vez. Empresário e historiador Jairo Dantas. E agora eu fiz a correção correta, fiz a correção do texto. E aí, meu amigo Jairo, o que é que nós iremos falar hoje sobre a Bíblia? Como é que você está nesses dias frios em Aracaju, antes de qualquer coisa, né? Tá fazendo frio, é? Não tá não, é? Não, tá não. Quer dizer que você não sente frio não, Jairo? Tá quase ameno a situação, né? Tá agradável. Olha só. E vamos falar do assunto que você puxa aí, né? Bom assim, né? Mas achei interessante essa sua resposta, porque você não tá achando que tá frio. Não, tá, você tá achando frio, é? Sério? Rapaz, sério? Tá frio. É tanto que eu tô de casaco, é. Aracaju não está fazendo frio. Aí, deixa seu comentário aí. Aracaju tá fazendo frio? Já bota seu comentário aí, porque agora eu gostei dessa informação. Porque normalmente em Aracaju é muito quente, né? É muito quente. O calor aqui Aqui é quentura, calor e mormaço. Quentura, calor e mormaço. Esses três. Trio Parada Dura. Trio Parada Dura. Calor. Não é? Calor, quentura e mormaço. Calor, quentura e mormaço. Parece triângulo, sanfona e zabumba. Combina, né? Jairo, rapaz, antes de a gente entrar no ar, a gente falava um pouco sobre Israel. E você falou que você tinha muito pouco conhecimento de Israel atual, mas estudava muito Israel na área histórica. E nós estamos vivendo um momento de Israel estar aí em guerra, né? Não só com os terroristas do Hamas, né? Porque muita gente tem a visão de que os caras entraram lá em Israel, fizeram o que fizeram e não devem ser repelidos, né? São os coitadinhos, né? Coitadinhos estão lá para sua casa. Vítima da sociedade, né? Vítima da sociedade e tal. Mas a verdade é que Israel tenta viver a vida dele e esses grupos não deixam Israel em paz, né? E aí entra o que nós conversamos antes do programa, com um grupo de pessoas aqui, a inveja. Claramente Israel é vítima desse potencial inimigo, inveja. No seu olhar, o que é que significa inveja hoje na vida do cotidiano? E, se puder, como é que a gente consegue se livrar dela? Rapaz, inveja, as pessoas têm que entender o seguinte. Nós não podemos confundir as palavras. Inveja é uma coisa, talvez admiração é outra coisa, persistência é outra coisa, porque às vezes a gente, sem querer, inveja algo na vida de outra pessoa, achando que é algo bom, e às vezes não é. Admiração é bom. É bom você se espelhar em uma pessoa, certo? Só que existe um ponto, um limite. A palavra é essa. Existe um limite. O que acontece com a inveja é quando passa desse limite. Não, eu quero ter isso porque eu quero ter isso. Não importa... Não tem um sentido, né? Pronto. Não importa
o que eu tenho que fazer contra você ou contra outra pessoa para eu ter esse celular, para ter seu status, para eu ter... No final dos 10 mandamentos, fala assim, ó, e que ninguém inveje a mulher, a sabedoria, a consciência, não sei o quê, nada do outro. Por quê? Aí às vezes eu quero ter só por ter. E às vezes quando a gente tem, não vai mudar em nada na nossa vida. A gente só quis apenas por uma inveja. Tem uma música de Catedral que fala assim que uma raposa vinha andando livremente quando olhou para um cacho de uva e viu as uvas bonitas, saborosas. Tentou alcançar as uvas, aí não conseguiu alcançar. Aí no mesmo instante ela começou a dizer, elas nem eram tão bonitas assim. Elas não eram saborosas assim. Porque a inveja, na música completa aqui, a inveja mata, corrói, mói e destrói. Você depois joga fora, né? Joga fora. Você quer, busca aquilo, busca com toda a sua força, com toda a sua vontade, e chega um momento que quando você adquire ou não adquire, se frustra e fica mesmo. E às vezes atrapalha a vida do outro. Podemos dizer então que a inveja é um propósito sem sentido, né? Sentido. Você luta. Você luta, chega lá, você diz, pra que eu fiz isso? Não foi isso. Por que eu fiz isso? Pra quê? Então, e machuca a outra pessoa, né? É demais você ver, por exemplo, quando eu estou falando do povo de Israel, no meu entendimento, está claro que não tem lógica um estado tão pequeno como Israel, menor que Sergipe, né? Menor do tamanho de Sergipe praticamente, e ser tão perseguido por gigantes. Por gigantes. Sabe? Um pedacinho de terra, deixa o pessoal viver ali, mas não persegue, quer matar. Israel atacou o Irã agora. E simplesmente por que atacou? Porque o Irã prometeu que se fizer a bomba nuclear, vai simplesmente jogar Israel, porque odeia Israel. Eu odeio você e vou matar você. Então, o que me preocupa muito hoje, sabe, Jairo, é que cada vez mais nós estamos vivendo uma realidade através do mundo virtual que foi criado com o objetivo de conectar pessoas, né? E trazer a modernidade e tal. Ok, trouxe. Mas trouxe pior que isso. Trouxe a comparação, trouxe a competição e principalmente trouxe a crítica. Todo mundo hoje se sente na obrigação de criticar qualquer coisa. Parece que acorda de manhã, seu objetivo é assim, quem eu vou criticar hoje? Então, assim, está perdendo o sentido. Do mesmo jeito que a inveja é um propósito sem sentido. Quando você falou do criticar, aí quando fala assim, não, é porque eu sou sincero, é porque, né? Sempre a pessoa tem essa defesa, né? Sim. Eu penso o seguinte, que você sendo sincero ou não, o ideal é que você fale se for bom. Assim, ó, Sim. Ari, camisa bonita. Pronto. Se por um acaso eu achei a sua camisa feia, eu acho que eu tenho que ficar calado. A não ser que você me pergunte, Jairo, gostou da minha camisa? Aí eu digo, rapaz, eu não gostei. Você tem que ter um limite, né? Pronto, é porque eu vou dizer pra lhe ferir, pra lhe machucar? Não, é porque eu sou sincero. Não, você foi mal educado. E outra coisa, parece que a sinceridade, que muitas pessoas chamam de sincericídio, se tornou assim, eu não tenho o que fazer, eu vou me meter na vida dos outros. Não. Você não pediu sua opinião. Nossa, mano, a capacidade mental das pessoas, ela é tão maravilhosa, porque você pode utilizar isso pra tanta coisa. Para construir ideias, ajudar pessoas, desenvolver projetos, falar de Deus. Nós estamos fazendo aqui falar de Jesus é bom. Falando da palavra de Deus de uma maneira diferente, né? A gente não está aqui utilizando a liturgia dogmática de uma religião, mas estamos falando de temas que envolvem a palavra de Deus, que dá na mesma coisa, né? Os resultados são os mesmos, sem a capa religiosa, que muitas vezes é mais valorizada a capa do que a essência. E Verdade. É isso que a gente foge. Verdade. A gente foge da capa para ir para a essência. Verdade. A gente é o que é, e ele é o que é, sobre nós. Acabou. Falando sobre a essência, e voltando o que você falou sobre a questão da religião, da liturgia, alguém em algum lugar pensou o seguinte: olha, vamos escrever num caderninho as músicas que a gente canta aqui na igreja. Aí uma denominação chama de inário, outra chama de harpa cristã, cantor cristão. Sim. Isso é uma estrutura. Sim. Porque o visitante que vem fica sabendo a musiquinha, ó, deixa eu ler aqui,
cantar com vocês, né? Deus enviou e vai cantar. Pronto. E a igreja, ela foi montada por várias estruturas. Isso aqui, o microfone, é uma estrutura. Sim. Qual é o problema ou qual é o risco? Quando a nossa geração passa a valorizar a estrutura e desvalorizar a essência que você falou. Perfeito. Porque muitos de nós viemos de uma época em que era comum fazer aquelas vigílias de meia-noite às 6 da manhã orando, Sim. lendo a Bíblia. Ó, vai ter uma noite aqui na igreja para a gente ler a Bíblia, para a gente orar. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o cara tá preocupado, epa, o telão não funcionou, não sei o quê, não sei o quê. Ele tá mais voltado à estrutura, esqueceu do essencial. Sim. Esqueceu de saber, Senhor, qual é a vontade, qual é a mensagem que o Senhor quer que eu transmita para esse povo, qual é a mensagem que o Senhor quer que eu traga para essas pessoas, porque ele está preocupado mais com o orçamento. O problema dele é a estrutura e esquece do essencial, que você acabou de falar aí. E se a gente tiver o essencial como primordial em nossa vida, a estrutura é só para complementar. Sim. E isso se torna tão prejudicial porque quando a gente perde a essência, a gente é como se você tivesse perdido um leme do seu navio, né? Porque a essência é que te leva para o caminho certo. Certo. E sem o leme, um navio ele fica à deriva, né? É igual você dirigir num carro e você perdeu o volante. E você não sabe quando o carro vai bater. Porque a maioria das pessoas que vivem em função de uma estrutura e não de uma essência, elas vão responder ao estímulo de alguém que está comandando ele. E no caso de um navio que está sem leme, quem está comandando é a água. É a água. Vai levar para onde a maré está indo. Para onde a maré está indo. Aí ele vai. E aí quando ele estiver indo, pode ter um monte de pedras ali, o barco... Aconteceu isso com Paulo, inclusive, né? Paulo estava num barco que se bagaçou na tempestade e alguém diz assim, esse cara daí só pode ser realmente... Olha, interessante Um amaldiçoado. Um amaldiçoado, porque quando ele chega na ilha que uma víbora, né? O navio vai naufragar, mas ninguém vai morrer. Paulo falou isso. Né? Aí aconteceu, perderam-se tudo, mas ficaram-se a vida. E aí todo mundo, olha, esse homem, cara é homem de Deus, viu? Ele falou que ninguém ia morrer. Ninguém morreu. Mas de repente o cara tá lá juntando os gravetos, uma víbora pica Paulo. Meu irmão, esse cara daí é amaldiçoado, velho. Como é que o cara chega aqui... Se livrou do navio, né? Do lado do naufrágio. Mas você percebe que Paulo em nenhum momento ele perde a essência dele, cara. Não. E eu gosto muito da... Você reduziu... Isso foi na ilha de Malta, né, que aconteceu. As frases que ele usa, eu gosto muito de palavras, sabe? Ele chega assim, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite e disse, Paulo, não temas, Deus vai lhe dar todos que estão no navio contigo. Foi. Aí perdeu tudo, menos todos, né? Exatamente. Todos saíram tranquilo. Aí todo mundo querendo adorar. Entre mortos e feridos, salvaram todos, né? Todos. Aí foram querem adorá-lo, aí foi quando a cobra vem, pega ele, e ele sacode no fogo. Então você percebe que o ser humano parece que, de uma maneira muito estranha, prefere adorar coisas que estão próximo deles. Coisa que ele vê que... Quer ver uma coisa? Aconteceu um acidente aéreo agora, né? Infelizmente morreram-se muita gente. E incrivelmente, eu tô até hoje, sinceramente, isso me deixou meio que... chocado. Sai um cara andando. Você chegou a ver isso? Não, eu não vi não. O cara que tava no avião, todo mundo morreu, o cara saiu andando como se nada aconteceu. E o que aconteceu comigo? Tô atordoado, mas eu tava no avião. E o cara não teve nada. Sinceramente, daqui a pouco vai aparecer gente dizendo que esse cara é um deus, é um Superman, apareceu o Homem de Ferro. Mas é incrível. Realmente é incrível, porque o avião, você não soube disso, mas aconteceu, se eu não me engano, foi ontem. Desculpe que o programa vai pro ar dias depois. Nós estamos na sexta-feira, foi na quinta-feira da semana passada, o caso do avião. Ele é um Boeing de altíssimo segurança, sobe, ele não consegue ter sustentação e ele cai assim que decola. Morreram-se 207. Estavam a bordo 242 pessoas, dentre eles esse rapaz indiano britânico, com cidadania britânica, estava indo para Londres. O irmão dele morreu, todo mundo morreu, e ainda morreu cerca de 40 pessoas, porque o avião caiu num restaurante
de uma faculdade de medicina, onde só tinha médicos estudando medicina almoçando. E na hora do almoço. E o avião cai. E simplesmente a imagem, se a técnica puder mostrar, porque esse caso é um caso emblemático. Puder mostrar a imagem aí, ele tem a imagem dele saindo andando. E nem ele sabe do que aconteceu, né? Eu acredito que é um milagre extraordinário que foi feito aí. Por que aconteceu? Não sei. Não sabe. Mas ele não é nada além do que um ser humano. Mas que é um milagre, é. É um milagre. Há um milagre de quem está no poder de fazer o milagre. É. Que está no âmbito do invisível. É. Mas não que a pessoa... Não que a pessoa causou o milagre, não. Ou que ele é substancialmente alguém melhor do que outra pessoa. Não. É disso que a gente está falando. A pessoa precisa compreender que não está no ser humano essa decisão. E não é porque os outros morreram que são pior do que esse saiu vivo. Exatamente. Jesus uma vez falou sobre uma torre que caiu. Agora é algo extraordinário. É extraordinário, é admirável. Não, as imagens é fora do comum. Como é esse cara... E ele sai caminhando, velho. Incrível. Inacreditável. Eu acredito, Jairo, que Deus às vezes fala e a gente é que precisa aprender a ouvir. Essa imagem quer falar alguma coisa, quer nos chamar a atenção para alguma coisa. E na sequência Israel ataca o Irã e transforma isso. Então assim, Jesus falou que os sinais estariam disponíveis para as nossas mentes. A gente precisa estar atento aos sinais. Então eu acredito que uma cadeia de sinais está sendo apresentadas aí e que a gente precisa entender esses sinais. Perceber. A gente às vezes tem que pedir a Deus o dom do discernimento. Às vezes Deus está mostrando algo e a gente não está vendo. Não está conseguindo enxergar. Não está vendo. Às vezes Deus está falando e a gente não está ouvindo. O salmista falou uma vez e disse assim, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir. Basta Deus se pronunciar e a gente tem que estar totalmente atento para perceber o que é a ação de Deus, o que não é, o que Deus está querendo falar, o que Deus está dizendo. Então, voltando aqui à questão da inveja, Jairo, que é um propósito sem sentido, nós demos aqui um conceito interessante, a inveja. Então já sabe, né? O que é a inveja? Um propósito sem sentido para lascar com a vida de alguém com a sua. Acabou. Bem no português nordestinês. Então, as pessoas, elas hoje estão se tornando cada vez mais com uma vida sem propósito, sem sentido, porque até na vida religiosa, como você falou muito bem aí, estão dando mais valor à casca, que os equipamentos, a estrutura, do que a essência. E nós estamos vendo, eu estou percebendo isso, e acredito que muitas pessoas estão percebendo isso, e isso é um fator muito preocupante, porque a gente não pode trocar a essência pela casca. Minha avó dizia que, assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Repita. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Pão bolorento. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É o que Jesus chama de sepulcros caiados. Né? Por fora, pronto. Por dentro, só morte, podridão. Só ave de pronto, E a gente tem que aprender. Muito forte isso. A gente tem que aprender que, às vezes, a aparência não é o que importa. O que importa é a essência. Eu aprendi desde novo o seguinte, que a maioria dos versículos que se diz evangélico, destina para os outros, eles são para nós. E a maioria que a gente diz que são para nós, são para os outros. Tem um que fala assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse é um versículo que a maioria das pessoas usam para evangelizar. Só que o contexto dele não é esse. O contexto é que está todo mundo reunido no lugar e a quem ele está adorando está do lado de fora batendo. E ele só vai entrar quando alguém abrir. Repare, está todo mundo lá adorando, né? E ele não está lá. Quando alguém abrir. E quando alguém abre, Jesus não entra e ceia com todo mundo. Ceia com aquele que abriu. Ele não fala assim, eu entrarei e cearei com todos. Eu entrarei e cearei com ele. Porque foi o único que abriu. No meio todo mundo está dizendo, Jesus, adoramos, está aqui, ele está no nosso meio. Jesus lá de fora batendo aí.
Alguém tá atento aí, ouvindo a minha batida, alguém, eu tô aqui, eu quero entrar, eu quero me fazer presente. Aí, que abrir, entra e ceia. Aí, normalmente a gente usa para os outros, né? E ele é pra gente. É pra gente, nós. É pra literalmente para nós. Porque tá todo mundo reunido, né? Tá reunido. É muito claro quando Mateus, no livro de Mateus, né, capítulo 19, ele fala naquele momento onde ele encontra com o jovem rico. Aliás, ele não, o jovem rico se encontra com ele. Porque quem perguntou foi o jovem, né? Bom mestre, que farei eu para ter a vida eterna? Então Jesus diz a ele, faça, cumpra os mandamentos. Ah, isso eu já tenho feito. Pô, então isso é um cristão abençoado, né? Outra vez, é outro termo para nós também. Não é envolvendo as pessoas, é envolvendo, né? Aí ele fala, então falta uma coisa, venda tudo que tem e dê aos pobres. Aí o jovem, como era muito rico, ficou triste e saiu. Com isso, Jesus não estava condenando a riqueza dele. O problema é que aquele jovem rico tinha o tesouro nas riquezas. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro, né? Ele trocava valores por comportamento. Pronto, porque se fosse assim, Jesus se encontra, ou como você botou, Zaqueu se encontra com Jesus e hora nenhuma Jesus falou assim, venda tudo que tem. Ele que disse, Senhor, eu vou dar metade aos pobres e se eu roubei alguém, ele não falou que roubou, se eu vou restituir 4 vezes mais. Foi. Um cara desse não tá com coração, tá vendo? Você percebe claramente que a busca de Jesus naquele momento, aquele diálogo com o jovem rico, é para que ele pudesse resgatar valores. Valores. E não um comportamento. E é disso que a gente vê quando se fala de essência. Essência está se falando de busca por valores. Quando você está buscando valores, você está buscando sua essência. Não é isso? E Jesus deixa muito claro. E quando a gente está em uma comunidade, essas essências elas têm que ser afloradas muitas vezes por uma gentileza. Muitas vezes. Uma coisa que eu acho muito interessante. No texto, fala bem assim, eu tenho uma Bíblia que a tradução fala assim, indo pelo mundo, pregai o evangelho. Eu acho mais interessante do que aquela que fala assim, ide pelo mundo. Porque ide é quando você apenas vai pregar. E indo assim, indo para a faculdade, prega o evangelho. Sim. Indo para o trabalho, prega o evangelho. Pronto, aí fala... A palavra indo está conectada com o original do hebraico. Pronto, então... dentre umas das Bíblias que eu tenho, fala indo. Indo, eu prefiro o indo. Por mais que seja mais bonito, o id. Eu acho mais... Porque id é só quando você vai. Você foi chamado para uma missão específica. Aquele surto contínuo de chatice ininterrupta, que as pessoas chamam de evangelização. Você está no domingo, dia de folga... Pô, não é assim não, cara. É no indo, não é no id, indo. Onde você estiver. Você vai, fala. Estou indo ao mercadinho, pronto, estou indo à praia, uma oportunidade que você tem para falar de Jesus. Exatamente. Pronto, aí fala e batiza, não sei o quê. Mas uma das coisas que me chamam a atenção, um exemplo, na hora de batizar, normalmente só quem batiza é um líder religioso. E Jesus na hora nenhuma falou que é um líder religioso que tem que batizar. Eu penso que as pessoas deveriam ter essa sensibilidade, que normalmente as igrejas, de uma maneira geral, elas são divididas. Que não há nada de contrário se for um líder religioso. Não há. Não há uma precisão de se ser não só for, ele. Pronto. Mas, é como se ele é o divino escolhido para fazer aquilo. Mas veja só. Dá essa conotação. Lá na comunidade, cada comunidade, ela tem as suas liturgias, tem as suas demandas, mas veja como seria interessante. A maioria tem escola dominical, né? Outras têm cursos. Veja como ficaria interessante. Vai o líder da igreja, o chefão lá, né? É chefão, às vezes é pastor, às vezes não presta, né? Bispo. Pronto, pronto. Aí, o que é que custaria? Ele ir, beleza, e chama o professor, o discipulador daquele cara, que orou com ele 2, 3 meses, que teve com ele ouvindo as lamúrias, as lamentações, as reclamações, que o ensinou de verdade. Rapaz, eu aceitei Jesus ontem, eu não sei nada. Não, tô aqui, pega na sua mão. Não, vamos junto, eu vou ensinar. O que é que custa? Pense como ia ficar lindo para ele e pro rapaz. Aí veio,
Aí vai o pastor da igreja, o líder, que vá, na minha cabeça, de boa. Mas aí, às vezes, normalmente são dois, né? Aí chama outro pastor que não tem nada a ver com aquele cara, que o outro, às vezes, ficou madrugada ouvindo. Ô, rapaz, ó, tô aqui triste, eu tô quase pra me separar. Amigo, eu vou falir, me ajude. Liturgia Pô, e o cara teve... né? O cara pegou na mão do outro a vida toda ali, os 2, 3 meses, né? Discipulando, ajudando, o que é que custa? Fica bonito pra todo mundo. Não, rapaz, ó, vem aqui o irmão fulano e tal, vai ser batizado pelo seu professor, pela pessoa que dava aula na escola dominical, aí prefere chamar outro que não tem nada a ver, que não sabe quem é. Aí falta essa sensibilidade de dizer, não, pô, o cara, a pessoa ali é um homem de Deus. Veja, como os casamentos bíblicos antigamente, quem casava era o pai e a mãe. Casavam seus filhos. Aí como fica lindo, o pastor vai pregar e chama o pai ou a mãe daqueles jovens, faz uma oração por eles, dá uma palavra de amor e gratidão a Deus pela vida deles. Aí, tanto o pai quanto a mãe terceirizou para outra pessoa. Velho. Uma vez eu vi... acho que a ideia da terceirização foi muito bem recebida pelo ser humano, sabe? O homem gostou dessa ideia. Desse negócio de terceirizar. Uma vez eu vi... uma família de pastores, a qual eu gosto muito, a mãezinha deles estava completando acho 90, 95 anos. Aí os pastores pediram pro líder deles orar pela mãezinha. Eu achei tão bonito quando o pastor, o chefão, falou bem assim, não, nada melhor que um de vocês ore por ela. Nada melhor, porque não existe oração melhor de uma mãe para um filho, de um filho para uma mãe. Ninguém vai orar por mim melhor do que minha mãe orou. E ninguém vai orar por minha mãe melhor do que eu. A intensidade, a entrega. Porque fica bonito, fica sensível. E a autoridade também. Fica assim. A autoridade é muito legítimo. Rapaz, ora pela sua mãe, ora pela mamãe, ora pelo papai. Fica tão bonito. Apresentar um filho, que é algo... É por isso, Jairo, que eu defendo muito uma ideia muito primitiva de que a gente precisa voltar a viver um cristianismo como os primeiros cristãos viveram, que era como comunidade. A gente vive hoje uma realidade muito estranha disso aí, porque não se vivem pessoas hoje mais que vivam essa plenitude do evangelho, porque você não tem a comunhão, o partir do pão, nem a oração. Mal você tem alguém orando lá no púlpito e você recebendo aqui uma oração de 10 minutinhos ali e acabou. Quando é 10 minutos, né? É verdade. Quando aliás, 10 minutos não, 1 minuto e meio. Né? Não passa de 2 minutos a oração. E assim, muita gente, infelizmente, terceirizou isso. Acha que o cristianismo vai numa terça, ou numa quarta, ou numa quinta para a igreja, ou num domingo. E isso é minha vida cristã. E o cristianismo, na verdade, ele precisa ser vivido como a essência da sua vida. Em todas as suas decisões, em todos os lugares. E assim, hoje nós temos maus escolas, por quê? Porque falta alguém que tenha um cristianismo verdadeiro, que respeite as pessoas, que respeite Deus. Porque um cristão verdadeiro em um ambiente de trabalho, ele altera aquele ambiente de trabalho. Altera. Totalmente. Então, a gente tem maus escolas por quê? Porque não temos cristãos ali de verdade, porque até religioso tem. Tem muito. Entendeu? No governo a mesma coisa, segue na sequência. Então a gente não tem uma comunidade que vou citar de novo, porque é exemplo. Você vê em Israel hoje os kibbutz funcionando, e eles funcionam um produzindo para o outro, lá e todo mundo vive bem. Não é aquela ideia de viver assim, como Bolsa Família, não. Todo mundo lá vive bem. Você falando aí, me lembrou as falas de Jesus, que falou assim, vós sois o sal da terra. Só rapidinho aqui. Teve uma vez eu fui num aniversário, aí tinha um pastor, né? Tem que ter. O aniversariante era aniversariante de 1 ano. E os avós do aniversariante. Aí, na hora de orar, tem a oração antes de bater os parabéns. Na hora de orar, a mãe da criança pediu pro pastor orar. Primeiro aniversário do menininho. O pastor orou. No meu coração, quem deveria orar eram os avós da criança. Pronto. Tempos depois, os pais saíram da igreja. E logo em seguida, a vovó faleceu.
Aí, o aniversário da criança nunca vai ter uma oração feita pela avó. E os pais nem falam mais com o pastor. Perderam a oportunidade. O que você estava falando aí, que eu disse que eu lembrei que Jesus falou que vós sois o sal da terra. Você sabe cozinhar aí? Rapaz, você não é um exímio cozinheiro, mas sabe cozinhar. Sei, fazer um ovo. ovo. Pronto, arroz, sabe? Sei. Pronto, que é o básico. É. Arroz é o seguinte, a gente faz 1 quilo de arroz. É 1 quilo de sal? Não. É meio quilo de sal? Não. Pronto, é Só bem uma pouquinho pitadinha, sal. Porque Jesus falou, e quando Jesus falou sobre o sal, ele estava, na época de Jesus, o sal tinha 2 funções basicamente, que era conservar e dar sabor. Hoje é mais dar sabor do que conservar, porque a gente tem eletricidade. O que Jesus estava dizendo? Que o sal, quando se faz presente, todo mundo nota, todo mundo percebe. Mais de 50% do nosso país se diz evangélico. Mudou alguma coisa? Não, porque eles são evangélicos, eles não são sal. Aí, Sal não precisa ser a mesma quantidade, basta um pouquinho, você percebe. Você não vê, mas você percebe. Tem muita religião e pouco reino de Deus. Jesus falou, você tem que ser sal. Sal e luz é a mesma coisa, vê tudo escuro aqui. Acender uma luzinha, claro, olha, pode ser a menor luz que for, se acender, clareza e sal a mesma coisa. Você pode não ser um exímio cozinheiro e não entender de tempero, mas se tiver faltando sal, você percebe. Você percebe. E Jesus deixou muito claro, vós sois o sal da terra. E às vezes a gente não está temperando, a gente não está dando sabor. É o que você falou. Quando alguém é sal, no trabalho dele a pessoa percebe. A gente vê as drogas tomando conta do Brasil, a gente vê a prostituição, o narcotráfico tomando conta de tudo. A gente vê a pornografia, a música totalmente desconstruída. A gente nem pode chamar de música, né? Não pode nem chamar de música. E aí? Então, os resultados falam por si só. Por quê? Porque nós estamos produzidos religiosos. Em 2011, eu me recordo que eu fui convidado para fazer parte de um evento lá no Rio de Janeiro, sobre evangelização, porque o autor do evento, que era um pastor Livingston Farias, que me convidou, ele é autor de canções maravilhosas do mundo cristão. Acredito eu que 99% dos cristãos conhecem as músicas dele, porque foi gravada por grandes cantores, como Fernanda Brum, né? Por exemplo, a última dele que a Fernanda gravou foi aquela Como Crerão se não há quem pregue. É música dele, é letra dele. Como crerão se não há quem pregue. Dum, dum. Lembro de longe. Na África vem me ajudar. É a autoria dele. Uma das músicas que é a autoria dele também é aquela... Deixa eu ver se eu me lembro, né? Ao que estará sentado... Clássico, no trono, né? Sempre reinando, soberano, ó Alfa, Ômega. É dele também. Tem centenas de músicas assim, famosíssimas que é dele. E acabamos nos conhecendo no período da televisão, da TV Caju, ele esteve aqui. E ele ficou apaixonado pelo projeto de evangelização que a gente criou via televisão. E então ele me convidou para participar desse evento lá no Rio de Janeiro e eu fui um dos preletores lá. E lá eu conheci o pastor Davi Moura, que é baixista do cantor Sérgio Lopes. E esse evento lá foi na igreja metodista de Niterói. Eu acho que é isso, que é depois da ponte no Rio de Janeiro. E eu me recordo que o Espírito Santo me incomodou muito para que eu trouxesse uma palavra que veio nesse encaminhamento que você acabou de falar. Eu dizia assim, aqui tem tantas igrejas, mas veja como o Rio de Janeiro está. Eu estou falando de 2011. Não estava falando de 25 não, né? Não estou falando de 25 não, estou falando de 2011. Eu dizia, sabe o que acontece isso? Porque existe muita religião, mas pouco reino de Deus. Você acredita que o pastor Davi Moura, ele caiu no chão, começou a chorar de um jeito desesperador, que aquilo não foi comum. Ali foi como se fosse uma representação de como estava o coração de Deus com relação a tudo isso. Porque assim, o que os religiosos fazem? É um invejar o outro, é um brigar com o outro, se abrir um prostíbulo aqui na esquina e tiver uma igreja, ele não fica incomodado. Mas se abrir uma igreja no lugar do prostíbulo, o pastor fica incomodado e diz assim, vai roubar minhas ovelhas. Então,
toda essa perniciosa, malvada visão religiosa, a gente é totalmente contrário, porque a gente quer ver o quê? O evangelho como é em muitos lugares. Por exemplo, as pessoas falam que a Suíça não tem, o número de evangélicos é pequeno. Mas daquilo que você falou do sal. Não precisa de evangélico, o povo de lá já vive de uma maneira... crime lá. Quando acontece um crime lá, você vai pro Japão, meu amigo, o pior lugar do mundo para uma adolescente menina viver é no Brasil, que é um país religioso. Pense. Que é uma O vergonha. melhor lugar para uma adolescente menina viver é no Japão, que é um país budista, sei lá. Eu nem sei qual é a religião que eles seguem lá. Mas o comportamento, os valores que essas pessoas seguem é o que determina se ali é reino de Deus ou não, gente. Na Suíça, meu Deus do céu. Eu tava vindo pra cá e eu tava pensando o seguinte. Eu não sei qual foi a cigana que enganou os crentes que são unidos. Eu não sei. Eu acho que alguma cigana pegou a mão. Deixa eu ver aqui. Vocês são unidos. E não são. Só pode ter sido uma cigana. Ou pode ter sido uma cigana. Só pode. Porque assim, ó, aqui no nosso Brasil, fala aqui Aracaju, é uma igreja católica pro bairro. Pro bairro. E 5 evangélicas por rua. Não é o mesmo Deus. Porque... Não, e é 5 evangélicas por rua e cada uma com ADM diferente. Diferente. Mas é o mesmo Deus. Bastava ser uma por bairro. Aí o cara pega o microfone. Seria maravilhoso essa realidade. Me permita uma parte, Jairo. Seria maravilhoso essa realidade se houvesse a unicidade da visão. Mas não tem. Sabe? Mas a questão é que chega um, vai desfazendo do outro, o outro vai desfazendo do outro. Ah, você prega assim, o outro prega assado. Se houvesse a unicidade da visão, sabe, que houvesse um... Não, nós somos unidos, nós estamos juntos aqui para fazer o mesmo trabalho, para poder salvar as pessoas. Aí tava massa. Porque aqui eu já vi igreja Mas não vizinha, não é isso que acontece. Eu já vi igreja vizinha de parede, eu já vi igreja uma em cima da outra, já vi igreja em frente. Pô, não é o mesmo Deus, bastava uma ali. E todos ajudavam. E aí a igreja vazia, o cara tá lá no microfone com 2, 3 pessoas dentro da igreja. Pô, não é um único Deus. Vocês não dizem que é um único Deus. Então para que essa divisão? Para que essa separação? Mas eu não sei. A cigana enganou e eles são unidos. E a minha igreja... Será que a unidade dessas pessoas está no objetivo financeiro? Só pode. Eu lembro que na época que a reforma fez 500 anos, acho que em 17, a gente estava conversando com alguns pastores, e eu senti falta de que nas igrejas fosse falado o que aconteceu naqueles 500 anos, as 95 teses de Lutero, as 5 solas, para explicar o que aconteceu, que a ideia dele não era abrir outra igreja. A ideia dele é que a igreja que existia entrasse no rumo. Hoje está pior do que o que era, viu? Se ele soubesse, ele não tinha feito nada não, mas tá pior do que o que era. Tá pior do que o que era. E aí, eu não vi falar. Se teve, aqui em Aracaju, eu não ouvi falar. Aí eu soltei uma frase, disse o seguinte: rapaz, deveria ter pelo menos uma mensagem, um lembrete na igreja assim, como sua igreja chegou até aqui? Aí eu falei assim, deveria ser assim então, Você sabe com quem seu pastor brigou para abrir sua igreja? Porque normalmente um pastor briga com o outro, que não é nem pastor, é o irmão, né? Eu lembrei esses dias... Só cresce por divisão. Eu fui na casa da minha tia-avó e perguntei pro meu tio. Cadê tio? Ah, ele tá na igreja, ele chega já. Ele chegou. Aí nós saímos, eu passei na porta da igreja dele, Ari, a igreja dele era aqui, em frente era um bar. Em frente, assim, ó. Bem pertinho. Aí eu perguntei a ele, tio, o bar não atrapalha a igreja, não? Aí ele falou, não, Jair, a gente é que atrapalha o bar. Eu achei um absurdo. Aí ele, e foi. Teve um dia, ele me contou, rapaz, velho, até hoje eu não acredito nisso. Ele me contou, Jair, um dia eu vim com um irmão de carona para a igreja. O irmão estava anelando ter um cargo na igreja. O pastor deu o cargo para outro irmão. Quando ele ficou sabendo, assim que terminou o culto, na porta da igreja começaram a trocar murro. Se não fosse os caras do bar,
Meu Deus do Aí os céu. caras do bar separaram. Eu falei, tio, e você? Eu fiquei esperando o cara que me deu a carona parar de apanhar, porque pra voltar comigo, né? Isso não é piada, isso é uma É verdade. verdade. Meu tio é idoso, ele não ia fez bem, né? Não se metendo na briga dos caras. Aí o que ele tinha ido de carona, tava apanhando. E nesse caso, aí ele teve que esperar apanhar. E nesse caso- Vamos, irmão. Aí levou pra e casa de volta. nesse caso o bar realmente foi Foi melhor. Senão tinha conseguido... fez uma intervenção divina. Isso que negócio mais. Velho, que lógica é isso? Que as pessoas, às vezes, ela tem um tesão por um cargo. Não, eu tenho que ser o líder. Cara, não, velho. Seja o que você é. Como você começou? Seja o que você é em Cristo. E você não precisa de um título para ser quem você é, não. Há um tempo atrás eu recebi alguns O convites. maior título que nós temos já recebemos dele. Seu nome está escrito no livro da Então, Bíblia. eu faço sobre isso agora. Eu recebi alguns convites para ser pastor, né? Que tem alguns colegas que saem de igreja e dizem, vamos abrir igreja. Velho, eu não posso me rebaixar a um título que eu já tenho. E qual título você tem? Filho de Deus. Para mim já é suficiente. Eu sou filho de Deus. Eu não Ele preciso está ser seguindo um o padrão pastor. de Billy Graham, é? Seguindo o padrão Billy Graham. Eu não preciso ser um pastor, não. Cara, eu sou um filho de Recentemente Deus. você teve um amigo seu que fez isso, né? Eu não posso falar só o nome. Mas eu não falei com ele ainda não. Mas eu vou falar com ele que é um cara do bem. Eu teve lá problemas. Não foi só um não. Foram vários, né? Tem Nossa, meu pai. vários pastores que não concordam com alguma coisa e... Eu vejo muito isso, cara, e isso não arde mais meu coração, porque eu entendo que isso isso está muito mais lotado na vaidade humana do que no propósito, sabe? E Deus acaba fazendo assim, meu filho, você quer, né? O que eu vou fazer? Porque a gente... Vamos lá, faz aí, você vai Você vai ver descobrindo. onde é que vai dar. Porque a verdade é que o Lutero, como você me falou bem, ele queria que a igreja dele alterasse o comportamento e a mesma lógica do que Jesus fez com o rico, com o jovem rico. A igreja católica na época estava valorizando mais um comportamento do que o valor que ela mesma acreditava, né? Porque, às vezes, eu digo sempre que é o seguinte, pequenas igrejas, grandes negócios. O cara tá em busca do financeiro. Aí já tem o dízimo, tem oferta, mas tem uma oferta sempre voluntária, uma oferta, dependendo da igreja, né? Sim. Uma alçada, assim, nós vamos trocar os bancos da igreja. Aí você já dizima, você já oferta, mas você tem que dar um dinheiro a mais para trocar os bancos. Eu nunca concordei com esse negócio. Aí eu já conversei com os pastores. Aí as conversas dele é o seguinte: mas Jairo, se a gente não pedir essa oferta a mais, não consegue trocar. Eu digo, então não troca. Porque, olha, eu trabalho aqui. O senhor já me paga. Eu preciso pedir dinheiro sim ou para trocar de carro. Se eu não consigo trocar de carro com o dinheiro que eu recebo, eu não troco. Não é assim no mundo todo. Exatamente. Porque eu não vou chegar assim, olha, eu recebo... Você percebe que é só vaidade humana. Eu mesmo. recebo R$1.000. Me dê mais aí R$100, porque eu vou trocar de carro. E se não trocar de carro, né? Sim. Se o senhor não me der os R$100, eu não troco. Não. Se você tem aquele salário, se você tem aquele orçamento, você tem que fazer as coisas de acordo com aquele orçamento. Ele se baseia na vaidade dele Então não e na troca. vontade dele de fazer a mudança porque ele quer ver aquilo melhor do que No está. mundo todo não é assim. Se você tem dinheiro, você Aí não compra. aproveita o espaço de poder que ele tem, o privilégio do microfone, o espaço de autoridade que tem, não. para ver outras pessoas sentadas, ele ali falando no modelo grego, porque aquilo não é judaico nem é de Jesus, porque foi o grego que criou essa ideia. Um homem que fala, outro sentado, eu sou o superior e você são meus súditos. Eu já não gosto do lugar onde senta. Eu acho ridículo. Porque tem uma lenda que diz que todos nós somos iguais, né? É uma lenda, só pode. Porque quando Jesus foi traído por Judas, os soldados perguntaram assim a Judas: Judas, quem é que nós vamos saber que é Jesus? Como? Aí Judas falou o quê? Aquele que eu dei um beijo. Porque Jesus era igual a todos os outros. Hoje, quando você entra num recinto religioso, você sabe quem é o pastor, pela roupa que ele está vestido e pelo lugar que ele está sentado. Sim. Não é para ser assim. E agora tem área VIP também. Claro, né? tem Agora que ter, né? Porque os ricos irem pode. ter o logalzinho Tem que dele lá. a separação. Ninguém é igual a ninguém, não, né? Aí o cara... Isso, a gente fica brincando com isso, mas a gente está falando uma crítica social real. Isso precisa ser revisto, essas coisas. O evangelho precisa voltar a essa essência, a essa simplicidade. O que é que sabe, custa? essa irmandade verdadeira. O que é que Porque custa? existe isso, gente.
Existe o Evangelho é um lugar maravilhoso. Não existe outro lugar melhor para se viver do que o Evangelho. O que é que custa? Um exemplo, o líder da igreja está sentado ali, como todo mundo está sentado, na hora que ele for ministrar, ele sobe. Não custa nada. Quem tem que aparecer não é Jesus. Não é Jesus que é o Senhor. Pronto, ele é um irmão como outro qualquer. Na teoria, sim. Na prática deveria ser a mesma coisa. O ditado que eu digo aqui, na teoria, na prática a teoria é outra. Né? Na prática a teoria é outra. Porque o que é que custa? Ele vai, levanta e fica bonito. E você já percebeu que tem igrejas agora que são as chamadas de church, né? Church. Que eles evoluem agora para a foto do pastor e da pastora e fica tudo lá parecendo. Na frente, né? Parecendo uns modelos assim. Tem. E eu fico assim olhando. É porque eu acho na minha Bíblia. Realmente, olha, Lutero iria se dar mal se ele pensasse no que ele fez. Vou deixar como tá. Se ele soubesse do que iria dar, ele ia ficar estranho. Porque, meu amigo, eu olho assim, eu digo, meu Deus. Quando eu vejo uma foto, eu penso que minha Bíblia. São José das Percatinhas com Maria. Minha Bíblia tá errada, porque diz assim, que eu diminua e que ele cresça. Meu Deus, agora você acabou com tudo. Porque tem uma foto lá, velho. E que eu diminua e que ele aí encontrou, mudou. Minha Bíblia tá... Não, ele mudou o texto. A que eu cresça e que ele diminua. A Bíblia que eu leio tá errada. Porque eu não vi na Bíblia nenhum, vamos dizer que é chamado hoje, né? Nenhum profeta que o filho sucedeu. Não é reinado. Reinado, beleza. No reinado o cara é rei, sim. O filho dele vai ser outro rei. Mas o profeta não. Deus não entregou o povo dele ao filho de Moisés. Deus entregou a Josué. Sim. Depois não entregou mais ao filho de Josué. Deus tem um chamado na sua vida, mas não quer dizer que o seu filho vai ser seu sucessor. A escolha é dele, totalmente de Deus. Dele, bom, é porque é uma enganação, mas não diz que é de Deus, então ele escolhe. Tem um dos caras que poucos são falados na Bíblia, e eu admiro de coração, Jonatas. O reino, por lei e direito, era de Jonatas. O pai dele era rei, e ele foi homem suficiente a dizer, Davi, Deus escolheu. É você que vai ser o rei. Não, eu dou um jeito. Você vai ser o rei. Conexão, né? Conexão. Mas hoje, quem vai chegar? Seu pai é o chefão. Não, vai ser você. Não. E tem gente mais capacitada. Velho, os pastores do cenário Brasil, estando certo ou estando errado, todos eles têm um talento. Os que roubam, os que não roubam, eles têm um talento. Tem. Às vezes usam pro mal, mas eles têm. E 90% do Brasil, dos pastores feras, sim, Silas, foge o nome dos caras agora, Feliciano. Pronto, essa galera aí. Os filhos dele, eles tentam colocar os filhos, mas os filhos não têm metade do talento que eles têm. Não tem. Porque Deus deu pra... Se eles fizeram certo ou errado, é com eles, certo? Não tô julgando isso. Eu tô dizendo que os filhos não têm. E olha que os filhos tiveram mais oportunidade que eles. Sim. Hoje tem uma coisa chamada internet, hoje tem uma coisa chamada dinheiro, que é mais fácil para eles. Agora, o que se faz com essa vastidão de oportunidades? Tá entendendo, né? O que eu tô falando, né? O filho deveria ser melhor do que o pai. Deveria. No mínimo, né? Porque ele teve mais oportunidade. Se meu pai é bom, estando certo, eu tô errado. Não é isso que eu tô falando. Ele é conhecido, ele é famoso, né? Ele é respeitado. Então eu vou ser mais do que ele, que eu tive mais oportunidade que ele. E não é assim. Eu não conheço que o pai era fera e o filho passou. Nem no futebol é assim. Pronto, não é assim. Não é assim, porque Deus dá o talento a cada um e dá a quem quer. No texto de Romanos fala que não depende de quem quer nem de quem corre, depende de quem Deus quer usar de misericórdia. Você vê que Pelé foi o maior jogador do mundo. Edinho teve um filho goleiro. E era melhor no motocross. Nem pra goleiro prestou. Pense, meu Deus do céu. Jairo, essa nossa conversa de hoje vai deixar alguns pastores meio chateados, mas não tem problema. Mas eu acho que você não fique chateado com a gente não, porque se você receber uma informação como essa e fazer você pensar, e desculpe por essa palavra que eu vou falar agora, que você deixe de ser estúpido, faça você deixar de ser estúpido, vai lhe fazer bem. Porque estupidez é uma teoria que funciona bem para quem é inteligente, mas não gosta de pensar. Então, e quem é a maioria dos pastores hoje?
A maioria dos pastores que são construídos dessa forma, eles fazem praticando uma atitude de espelhamento. Eu não gostei de você, vou sair de você e abro a igreja. Mas esse espelhamento não é bíblico. Não é bíblico. Você quer sair de um ambiente que está hostil para você ali? Saia, entregue tudo que você tem ali, vá para um outro lugar bem distante. Agora, interessante, todo mundo quer sair para evangelizar em locais como, por exemplo... pescar em aquário. Pescar em aquário, porque você tira o povo daqui da igreja de alguém e leva para a esquina outra. dali. Pronto. Porque se Deus não tem um chamado você, vai lá pro sertão pregar lá no meio do mato. Porque assim você testa a veracidade da sua essência. Porque coisa horrível é você viver dentro de um propósito que você não nasceu para fazer aquilo. E é por isso que eu recebo aqui muitos pastores. E 90% deles doentes da alma. Exaustos da alma. Cansados. E agora já estão até muitos deles idosos, não tem mais a opção de vida, de mudar de vida, de mudar de atividade. Então eu estou dando um conselho a você para o bem. Isso aqui não é para falar mal de você, não. Isso aqui é para alertar você do mal que você mesmo está fazendo para a sua própria vida. Porque eu estou bem. Porque as minhas dificuldades, os meus desafios, eu tenho a minha essência, que é com ele, que é com ele que eu resolvo. Sabe por quê? Porque o meu desespero nenhum homem merece ver. Então, na hora que eu estou desesperado, só tem um que vê. Mais ninguém, mano. Então, eu estou te ensinando para você não ficar com raiva da gente, nem do meu amigo Jairo, porque a gente está falando aquilo que é uma realidade. Gente, tá um absurdo. Como que você diz que tem uma igreja abençoada e tal, e ao redor de toda a sua igreja está lá o pânico acontecendo e só a sua igreja está bem? Não, porque aqui está protegida pelo Senhor. E quer dizer que os outros, que é o alvo do alcance da igreja de Deus, está em desespero? Não, tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. E você precisa rever. Dizer, Senhor, eu quero a essência do que é o teu propósito na minha vida. Aí sim. Aí você vai entender, interpretar e ver as coisas funcionando. Porque é isso que funciona. Não é isso, Jairo? Verdade, verdade. Falou muito bem. Falou pouco, mas falou bonito, né? Meu amigo Jairo, comparação e superficialidade, carne e sangue, bem-aventurado és tu, distração e comunhão, Jesus quer habitar no teu coração, fazer morar nele, fazer você livre, olha isso. Gostei disso daí, né? Fazer você livre. Gostei desse daí. Essa câmera já está funcionando? Tá? Olha isso. Isso aqui, o que nós falamos tanto, está aqui. Ó. Fazer você livre. Ele quer você por inteiro, não conectado. Relacionar-se com ele é mais do que estar online. Olha aí. É estar presente de verdade, em espírito e em verdade. O que é que você acha? Você falou aí agora há pouco sobre o pastor que se desespera, que às vezes parece que foi colocado no lugar que não era para ele estar, não sei o quê. E eu tinha dito um pouquinho antes que eu aprendi desde cedo que os versículos que a gente diz que é para a gente, na realidade são para os outros. E o que a gente acha que são para os outros, é para a gente. Tem o versículo que diz, que fala muito forte. Ele diz o seguinte: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A gente usa isso para um cara que está ganhando dinheiro lá fora. Mas mundo é muito abrangente, principalmente na Bíblia. Sim. Aí, às vezes, um pastor, ele tenta ganhar o mundo. Eu vou ganhar as almas, eu vou. Às vezes até pelo motivo certo. Mas ele está se desgastando. O que adianta ele ganhar o mundo e perder a alma? Ou o que acontece muito. O que adianta ele ganhar o mundo e perder a alma do filho? Porque às vezes o cara se dá tanto ao trabalho que ele não tem um relacionamento bom com o filho, com a filha, com a esposa, porque ele quer trabalhar. Não, normalmente a obra, não sei o que. Cara, tenha calma. Deus é quem vai lhe dar as condições de fazer. Você só está pensando na estrutura. Deixa a essência. E igual na igreja de Atos você falou, a igreja primitiva, é que Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Você só faz falar. E vou lhe ser sincero, agora eu consigo compreender com, digamos assim,
com mais facilidade quando a Bíblia fala que Deus acrescentava. Sabe por quê? É fácil, meu irmão. Suponhamos que você está morando em um condomínio todo abençoado, meu irmão, escola, clínica, tudo bom e do melhor. Aí alguém sabe, Jair, você está morando, tô morando no condomínio Avodá. Rapaz, como é que eu faço para morar lá também? Quem é que não quer desejar um negócio desse, mano? Quem é que não quer morar num lugar assim? Por isso que o acrescentar vem de uma forma eficiente. Porque, de maneira terapêutica, Jairo, esse versículo que você acabou de falar aí, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, está muito em voga hoje. Está muito claro esse texto. Porque hoje você está cheio de responsabilidades que você mesmo criou para você e está perdendo sua alma, Depois mano. não tem- Só que os religiosos entendem assim, é porque o cara ganhou dinheiro e vai pro inferno agora porque ganhou muito dinheiro. Não. Perdeu a alma. Ele tá ligando alma com o processo de condenação. Escatologia. O processo escatológico Salvo de, ou não, né? de salvo ou perdido. Não. Mas o que a Bíblia está relacionando é que você se envolve com tantas coisas, com tantas responsabilidades e esquece que a alma tem um limite de suportar tudo Esquece isso. do essencial. Aí E aí tá todo mundo hoje numa vida pega uma depressão. depressiva, nível de intensidade de ansiedade aumentando, porque a ansiedade não é um problema. A ansiedade é um sistema de defesa do corpo humano. Só que você amplia Tem que parar, eu você- tenho que parar. você amplia a intensidade dela, você se lascou, meu amigo. Você vê o tempo todo nesse nível, 220 o tempo todo. Aí tá tomando aquele negócio que o pessoal gosta de tomar muito, como é energético, né? Pra dar mais up ainda na energia Pra pra ele aguentar. Aí continuar. o coração explode, Não meu aguenta. irmão. Então, e vai acontecer o quê? Acontece com o ímpio, Acontece com todo mundo. acontece com o pai de família, acontece com o pastor e acontece com qualquer um que entre por esse caminho. Se você quer ganhar o mundo inteiro, Você tem que cuidar, você pode perder a alma. você pode perder sua alma. Então você tem que ter uma vida abençoada. Uma vida... E não entra o que Jesus falou que é vida em abundância. E você aquilo- vegeta. E aquilo que você acabou de falar com relação à oração do pastor, no caso do aniversário da vovozinha. Cara, você tem a maior beleza dos momentos que vai ficar para sua vida. Você tem sua avó ali. Eu tenho um vídeo, Jairo, que reflete bem o que você acabou de falar aí. Que foi no meu aniversário, eu tive a honra de poder registrar esse momento de eu ter meu pai e minha mãe, ainda em vida, dando depoimento sobre mim e eu orar por eles. Cara, eu tenho isso registrado, meu amigo. E como nós temos o advento da câmera e hoje do YouTube pra melhor você, ainda, né? tá lá no YouTube pra hora que eu quiser assistir, mandar pra alguém. Melhor Então, assim, ainda. esses dias eu estava assistindo esse momento. Então, é algo assim fantástico. A pessoa perde momentos como esse por pura ignorância de não entender quem é a sua essência. No meu aniversário de 33 anos, quem orou por mim foi minha mãe. E foi o último aniversário dela. E tava cheio de pastores. Você já pensou se fosse outro pastor? Gostava de todo mundo ali. Pastores decentes, sabe? Estavam lá, graças a Deus. Mas não tinha condição. Até porque para andar com Jairo não anda decente, não. Não aguenta. Não aguenta pancada, não. Porque veja, aí depois eu fico pensando, pô, minha mãe Jairo aprendeu muito com Pedro, viu? Ele aprendeu muito o estilo de Pedro, de Pedrão. Mas eu gosto mais de Paulo, viu? Por mais que ele goste de Paulo, mas ele aprendeu muito a associar os dois. Esse dia a gente tava conversando. Ele associou os dois, sabe? Sobre a diferença de Noé para Jonas. Noé pregou 120 anos e mal converteu a família dele. Foi. Jonas, em um dia, converteu 120 mil pessoas. E com uma palavra dura, né? Ainda em 40 dias, vai ser isso, né? Meu nobre amigo Jairo, nós já estamos chegando ao nosso final. Né? Parece que o tempo corre rápido quando a gente tá falando coisa boa, né? Tem que ser um programa diário agora para falar de tanta coisa importante assim, né, diretora? Mas eu quero aqui agradecer a GS Distribuidora, que eu não fiz no começo, desculpe aí. Mas prometo fazer mais vezes, porque a GS Distribuidora é que nos fornece esse chá maravilhoso, esse chá extraordinário de frutas vermelhas. Você pode adquirir e o que é melhor, ser colaborador, transformar isso em renda. Tá precisando de oportunidade? Aqui, GS Distribuidora, temos aqui perfume árabe, ó. Perfume árabe, ó. É uma essência extraordinária para você ficar perfumado, tá? Temos diversas fragrâncias, temos também aqui para homens fazer barba, passar pós-barba, isso aqui fica bem cheiroso também, para não ficar com a barba fedendo nem melado de comida, né? Então você temos também a arte modular,
Pensou em imóveis planejados? Você está pensando em fazer esse imóvel planejado com eficiência, responsabilidade, qualidade e pessoas que respeitam a Deus? Aqui, ó, Arte Modular. Esse é o lugar, ok? Então, obrigado GS Distribuidora, obrigado por essa parceria, que você dê prioridade a essas empresas, porque elas abençoam e fazem com que o reino de Deus seja praticado em ambientes que não são religiosos. E isso é importante, porque a gente precisa expandir o reino de Deus. Não é a minha religião, é o reino de Deus. Quem salva, quem purifica, quem vivifica, é Ele. É Deus. É o reino de Deus. Pode crer que é Ele, tá bom? Jairão, obrigado mais uma vez. Tamo aí, né? Obrigado mesmo, Deus abençoe. E vamos nos preparar para a próxima edição, porque é realmente poderoso. Quando o Jairo Dantas vem aqui, explode o sistema! Explode o sistema, porque a coisa é muito boa. Deus abençoe, Deus te guarde. Obrigado à equipe, obrigado Jonatas, que está aí no corte da câmera, Rafael, Vitória, Raquel, Camila. Deus abençoe vocês, Anne Couto, que está aqui conosco também, a diretora do programa. Obrigado, Deus abençoe, muita paz, muita felicidade e procure viver na sua essência e saia da inveja, que é o propósito sem sentido. Viva a vida em Deus. Deus te abençoe. O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora.